Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. Lembrando que a gente está estudando o livro do Assaf. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre títulos de renda fixa. Na verdade, é a matemática por trás dele. Eu não vou entrar em detalhes sobre o título da forma geral. A ideia é conteúdo para a área de mercado financeiro, né? Então, o capítulo 11, a gente está quase terminando aí o livro do Assaf, são 15 capítulos, né? Então, o título de renda fixa, basicamente, ele é separado em dois grupos no quesito taxa. Pré-fixado, eu já sei quanto que eu vou ganhar, então já está combinado na hora que você aplica, e pós-fixado eu só descubro no final, porque ele é indexado. E também tem no quesito pagamento dos juros, né? Eu posso receber esses juros ao final, acumulado, ou eu posso receber periodicamente, como se fosse uma renda. Então, aquelas pessoas que querem viver de renda, ganhada todo semestre, trimestre, mensal, vocês têm que comprar títulos que pagam periodicamente. Então, o primeiro deles, a gente vai falar o quê? É o CDB. CDB é um título que o banco emite, né? O nome dele é Certificado de Depósito Bancário ou Recibo de Depósito Bancário. Qual que é a diferença? A diferença do RDB para o CDB é que o RDB eu não posso transferir ele, né? Então, o CDB já é mais comum, então hoje em dia a gente só encontra CDB no mercado. O que é isso? Basicamente eu vou lá no banco, eu quero investir um dinheiro, o banco me oferece um CDB, fala, ó, tem um título de renda fixa aqui, que é o risco pequeno, que é o CDB, né? E esse CDB ele pode ser tanto pré-fixado como pós-fixado, quanto pagar os juros antes ou depois, né? E aí vamos ver aqui o caso CDB pré-fixado, rendimento no final. Então ele paga lá no final, né? Então eu aplico determinado valor e no final eu tenho o resgate, que é o meu montante mais os juros, né? Então imagina aqui 27 mil, tá? Eu vou aplicar 27 mil num CDB no prazo de 30 dias, né? E aí a remuneração é 30% ao ano. Só que é o que ele vai fazer? O banco já combina comigo, ó, vou te pagar 30%, beleza? Beleza. Tem imposto de renda para pagar, mas não é 15%, mas é só um exemplo de cálculo, depois a gente vai ver como é que é a alíquota. Então, no 27,5%, o que acontece? Como a taxa está o ano, e eu vou ficar só por um mês, então eu tenho que converter a taxa para mês. Então eu divido aqui por 12 e elevo 1, porque é um mês, né? Então eu já faço tudo direto, não preciso converter. Lembrando que tem que estar tudo na mesma unidade. Então tá lá, 27.596. Minha rentabilidade, então, é o quê? É os 596. Eu tiro o imposto de renda, que é 15%, dá 507,30. Agora, imagina que eu vou receber periodicamente, né, um valor todo mês. É o que acontece? Vou aplicar o valor e aí, todo período, semestre, trimestre, né, anual, eu vou receber depois o montante mais o último juros, né? Então, eu tenho uns juros ali durante esses períodos. Então, aqui o exemplo, imagina que eu vou investir 25 mil com rendimentos trimestrais, então de 3 em 3 meses, e a taxa é de 18% ao ano. Então, eu vou investir 25 mil, e aí eu vou receber quanto? Pô, 18% ao ano, por trimestre, um ano são 4 trimestres. Então, para cada um trimestre, eu vou receber 18, 1 sobre 4, para a taxa virar o trimestre. Menos 1, então daqui eu só estou convertendo a taxa, né? Depois, eu descobri o valor da taxa, eu multiplico pelos 25 mil. Eu tenho exatamente quanto que eu vou receber lá, 1.056. Aí eu vou receber 1.056 no quê? No primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, é um ano. Então, no quarto trimestre, que fecha o ano, eu recebo os 25 mil mais o 1.056 do último juros, né? Existe também a possibilidade de ser pós-fixado. O que seria esse pós-fixado? Ele é indexado. Então, geralmente ele é indexado, o nome já vai, indexar significa que está vinculado a algum índice, né? Então, ele vincula algum índice específico. Se esse índice sobe, eu ganho mais. Se esse índice cai, eu ganho menos. Então, tem que ver qual é o comportamento desse índice. Na grande maioria dos títulos CDB, eles são indexados no CDI. Há títulos do mercado financeiro indexados na inflação também, né? A gente vai ver depois os títulos públicos no próximo vídeo. E aí, geralmente, ele faz o quê? E CDI é o quê? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É uma outra conversa que outro dia a gente comenta em outro vídeo. Geralmente, a gente ganha o percentual de um CDI. Hoje, né, exatamente aí quando eu estou gravando, esse CDI está em 1,9% ao ano, né? Porque ele é muito próximo da Selic, o CDI. Então, geralmente, próximo de 2%, quando a Selic está em 2%. Então, um exemplo lá, vou aplicar 25 mil no CDB, que remunera o quê? 90% do CDI. E aí, se o CDI subiu, eu ganho muito. Se ele caiu, eu ganho pouco. Então, imagina que o CDI fechou 2% ao ano, né? E aí, ele ficou por um ano. Então, e aí, o que eu faço? Vou investir 25 mil, no final, eu vou resgatar o quê? Vou resgatar 90% de 2%. Então, por isso que é 1 mais 2% vezes 0,9. Um ano só a taxa já está o ano. Então, ou seja, vai me dar 27.486, né? Então, minha remuneração
bruta, que, na verdade aqui é 25 aqui, ó. Então, minha remuneração bruta vai ser o quê? 486. Então, vou receber 486, tira 15%, 72, sobra 413. Então, eu vou receber 25, corrigindo, 25, 486. Mas, na verdade, é 413 de rentabilidade porque eu pago imposto de renda. Há também o quê? Uma lógica do desdobramento da taxa, né? Então, aquela taxa, viu? Quando eu tiro imposto de renda, diminui. Então, na verdade, eu vou ganhar menos do que imaginei. Então, essa taxa bruta eu tiro imposto de renda, eu tenho minha taxa líquida. Só que aí eu tiro a inflação, eu tenho minha taxa real. Então, taxa bruta. Eu tiro o imposto de renda, vai para a taxa líquida. Eu tiro a inflação, vai para a taxa real. Essa taxa real é a taxa do título mesmo. Ela é separada em dois grupos, né? Quanto que tem uma taxa pura, que é da economia, que a economia hoje é 2% aí no caso da Selic, né? CDI, próximo disso. Então tá lá, 2% é uma taxa pura, sem risco nenhum. Então, se o banco cobrar um pouquinho a mais, ele cobra pelo quê? Por causa do risco de inadimplência, né? De não ter problema. Outro título que pode ter também, sem ser os CDBs, a gente tem os debêntures, né? Que são títulos emitidos por empresa de longo prazo para elas se financiarem, comprar máquinas, equipamentos. E aí tem a mesma lógica. A debênture tem pré-fixado, pós-fixados, indexados na inflação, indexados no CDI, né? Tem debêntures que se converte em ações no final, com garantia, sem garantia. Então, o assunto é extenso de debêntures, né? E aí, esses títulos a gente chama de bonds, né? Os bonds são esses títulos de renda fixa. Então, basicamente, a gente viu que pode ser público ou privado, né? A gente tem os que a gente chama de zero coupon bonds, que o nome já fala, eu não pago cupom. Cupom é esses juros do período. Ou então títulos com cupons. Com cupons eu vou receber juros no período. Então, o que seria um zero coupon bond? Eu tenho lá um título que vai vencer daqui, suponhamos, a 3 anos. Aí você fala, pô, daqui a 3 anos, geralmente ele tem o quê? Ele tem um valor de face. Esse cara aqui é o valor de face. É 1.000, 100, R$1, depende. Então, nesse caso aqui está 1.000. E aí o zero coupon bond é zero, o cupom é zero, né? O nome já fala, é zero. Então, eu não vou receber nada no meio do caminho. Ou seja, o valor do meu título é o quê? O valor descontado. Então, nesse exemplo aqui, descontando aqui 11% ao ano, considerando 3 anos, né? O valor descontado dá o quê? 731,19. Então, quando a gente fala vou investir num bond, eu tenho que basicamente descobrir esse cara aqui, que esse cara chama PU. Então, o preço unitário dele, né? E o preço unitário dele é o quê? É o valor de face descontado uma determinada taxa de mercado. Né? Nesse caso aqui é descontado por juros compostos, mas pode ser por juros simples, aí depende da modalidade do bond. Né? E aí tem os bonds que pagam cupons. Então, imagina que vai pagar um cupom de 5% ao ano. É importante saber para a gente entender o título público depois. Né? Então, ou seja, imagina que eu tenho um valor de face lá de 100, de R$1.000, né? E aí eu vou pagar o quê? 5% ao juro de ano de cupom. Então, aqui eu tenho lá o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. 5%, então, de 1.000 dá o quê? R$50. Aí a pergunta é, poxa, e aí no último ano é o quê? É o valor de face mais os últimos 50. Então, dá 1.050. Então, eu vou receber R$50 de juros todo ano e, no final, o meu resgate de 1.000. Aqui, no final, a gente está falando de 5 anos. Né? Aí a pergunta é, quanto que vale esse título? Esse título não necessariamente vale 5%, pode valer mais, pode valer... o valor dele não necessariamente é 1.000, pode ser mais, pode ser menos, né? Então depende de como que o mercado paga por ele. E o mercado vai pagar de acordo com a taxa de juros da básica da economia, depois a gente vai ver isso em outros vídeos, né? Então imagina que, e se ele então valer 1.090? Aí você fala, pô, e se esse cara aqui, ó, o valor dele for 1.090, é maior do que 1.000. Quanto que ele está rendendo? É só fazer o cálculo, né, da taxa. 1.090, 50, 50, 50, 1.050 no final. Ele vai render 5%? Não é 5%. Ele vai ter uma taxa própria. Que taxa que é essa? A gente chama de yield to maturity, né, que é a taxa até a maturidade. Então, a yield to maturity é a taxa de juros dos fluxos de caixa, que é diferente da taxa cupom. Não esqueça disso. Então, imagina esse exemplo aí do 1.090. Se eu jogo lá, basicamente ela é uma TIR, viu, gente? Ela é uma TIR. Então, eu jogo no Excel e pego sua TIR, taxa interna de retorno, ele me dá. A única diferença é que a estimativa, geralmente, ela está ao ano, ela é nominal, isso aqui era o semestre dividido por 2. Então, tem um detalhe que a gente vai ver depois com mais cuidado, no exemplo. Então, imagina que eu vou receber R$50 durante J períodos, esses períodos são 5, então eu vou receber 50 prestaçãozinhas de 50, né? E no final tem 1.000
lá no 5º ano. Então, quando eu trago a valor presente e isolo o índice estimativo, me dá 3% ao ano. Por que ele é maior que 5? Porque esse cara aqui é maior do que 1.000. Se ele fosse menor do que 1.000, seria a estimativa maior do que 5. Né? Agora, falando sobre imposto de renda, títulos de renda fixa no Brasil, o imposto de renda ele segue uma escala progressiva, uma escala que muda no tempo, regressiva no tempo. Ou seja, se eu segurar 6 meses o dinheiro, até 6 meses eu vou pagar 22,5% sobre o ganho. Até 1 ano, a alíquota já cai para 20%. Acima, até 2 anos, 17%. Acima de 2 anos, 15%. Então, se eu quiser pagar o mínimo possível de imposto de renda, eu tenho que comprar um título de renda fixa e esperar mais do que 2 anos de imposto de renda. Há também o IOF, só que esse IOF, ele pega o quê? Até 30 dias. Ou seja, se eu pôr o dinheiro hoje e tirar amanhã, 96% da minha rentabilidade é só de IOF. Ou seja, não vou receber nada, vou receber 4% de IOF, ainda tira imposto de renda aqui, né? Não vai dar nada. 96% da minha rentabilidade, ou seja, acima de 30 dias, zero. E esse percentual vai diminuindo. É feito para quê? Repara aqui, primeiro, para você não tirar o dinheiro dentro de 30 dias. E segundo, para você tirar o dinheiro acima de 2 anos. É feito para você deixar o dinheiro no banco. Tudo certo, pessoal? Deu para entender um pouco? Então assista o próximo vídeo que a gente vai fazer alguns exemplos práticos aí. Abraço!